Depois de 18 anos de casamento, eu achava que conhecia minha esposa. Depois, uma única mensagem anônima destruiu tudo. Sua esposa sempre fica assim na frente do chefe dela. Checa o e-mail. Tem fotos do evento de hoje à noite. Na volta do jantar da empresa, o sorriso discreto que ela dirigia à tela do celular já havia plantado algo gelado no meu peito. Eu não queria dar nome àquilo. Agora não tinha mais como ignorar. Meu nome é Renato Carvalho. Tenho 45 anos e passei os últimos 18 construindo uma carreira na Elisha Pharma, subindo até chegar a gerente regional para todo o Sudeste, cobrindo 4 estados, centenas de colaboradores e faturamento na casa das 8 cifras. Profissionalmente, cheguei onde quis chegar. Me casei com Patrícia, namorada desde a faculdade, logo depois da formatura. Temos um filho de 14 anos, o Tiago, passando pela fase clássica da rebeldia adolescente. Moramos num sobrado em Alphaville, condomínio fechado, 3 vagas na garagem e piscina. O sonho que todo trabalhador CLT que virou gestor tenta construir. Mas os sonhos têm um jeito cruel de virar pesadelo. Era uma sexta-feira de setembro, depois do jantar anual da empresa. Patrícia estava especialmente animada com esse vestido novo, tarde no salão, cabelo arrumado com todo cuidado. Ela estava linda, não tem como negar. Como gerente de relacionamento com investidores numa empresa concorrente, entendia perfeitamente a importância desse tipo de evento corporativo. Network, jogo de aparências, tudo dentro da cartilha. Voltávamos pelo eixo de Pinheiros, o trânsito vazio naquela hora. Patrícia estava no banco do passageiro, mexendo no celular, sorrindo de vez em quando para alguma coisa na tela. O rádio tocava baixinho. A conta da Bragantino está promissora, falei, tentando puxar conversa. O Márcio acha que a gente fecha antes do fim do trimestre. HM. Ela mal levantou o olhar. Foi quando meu celular vibrou no bolso do paletó. Ignorei. À noite, ao volante, procuro ser responsável. Mas quando vibrou de novo, insistente, encoste num acostamento na marginal e tirei o aparelho. Tá acontecendo alguma coisa? Patrícia perguntou, finalmente olhando. Preciso ver isso aqui. A mensagem era de um número desconhecido. Sua esposa sempre fica assim na frente do chefe dela. Checa o e-mail. Tem fotos do evento de hoje à noite. Um fio de gelo desceu pela minha espinha. Olhei para Patrícia, que havia voltado à tela do celular, a luz azul iluminando o rosto dela no escuro do carro. Quem tá te mandando mensagem a essa hora? Perguntei, mantendo o tom casual apesar do coração disparado. É a Carol, sobre o churrasco de amanhã. Ela respondeu sem titubear, sem nem levantar os olhos. Fiquei parado, o dedo pairando sobre o ícone do e-mail. Uma vez que eu abrisse aquilo, não tinha volta. Renato, tá ficando tarde. A gente vai. Ela soou irritada, não preocupada. Abri o e-mail. 5 fotos do jantar, de hoje à noite. Na primeira, Patrícia ria com Fábio Drummond, diretor executivo da Pharmax Brasil, nossa maior concorrente. Nada fora do comum. Mas conforme fui passando as imagens, meu estômago afundou. Patrícia com a mão no braço dele, inclinada perto demais. Ele com o rosto quase no ouvido dela, a mão no cós das costas dela. E a última foto, os dois entrando juntos por uma porta de serviço, os dedos dela entrelaçados nos dele. Horário marcado, 30 minutos antes de a gente sair. Quem tá te mandando e-mail de trabalho a essa hora? Patrícia tentou espiar minha tela. Eu bloqueei o celular. É o Henrique com aquela coisa de sempre. Pode esperar até segunda. Minha cabeça estava em disparada. Fábio Drummond. O mesmo que havia passado o ano todo aliciando minha equipe de vendas. O mesmo que havia me roubado o contrato da Andrade no trimestre anterior. E agora, minha esposa. Voltei para a pista, apertando o volante com uma força que deixou os nós dos dedos brancos. Patrícia continuou no celular, sorrindo de vez em quando. Cada sorriso parecia um corte. Você parece ter curtido o evento, falei, mantendo o tom neutro. Foi ok. Aquela ciranda de sempre. Ela não levantou os olhos. Te vi conversando com o Fábio Drummond. A rolagem dela pausou. Fração de segundo, tão breve que eu poderia ter imaginado, antes de continuar.
Falo com muita gente nessas coisas. Faz parte do trabalho. Não disse mais nada. Precisava pensar com estratégia. Se eu confrontasse ela agora, ela teria tempo de avisar o Fábio, criar explicações, apagar rastros. Eu havia construído minha carreira na base da paciência e método. Não ia abandoná-los agora. Chegamos ao condomínio, as luzes de segurança acendendo quando o carro entrou. Pela janela da sala dava para ver Dona Cida, nossa babá de confiança, assistindo televisão. O Tiago devia estar dormindo. Tô arrasada, disse Patrícia, soltando o cinto. Vou direto para a cama. Fico um pouco aqui. Preciso dar uma olhada no Tiago. Ela concordou com um aceno distraído e entrou sem olhar para trás. Ela sempre foi assim distante, ou eu simplesmente não havia prestado atenção. Fiquei no carro alguns minutos, olhando as fotos de novo. 18 anos de casamento. Um filho. Uma vida construída juntos. O celular vibrou de novo. Quer saber onde eles vão se encontrar amanhã? Hotel Grand Mercury, 14 horas. Reserva no nome dela. Fiquei olhando para a mensagem. Quem quer que fosse isso? Conhecia o telefone da Patrícia. Sabia dos planos dela. Sabia dos detalhes da reserva. Alguém próximo da situação. Talvez um colega insatisfeito do Drummond. Ou alguém da equipe do evento que havia visto coisa demais e decidiu agir. Provavelmente eu nunca saberia. Mas eu estava começando a entender que essa pessoa havia me dado algo precioso, uma vantagem de tempo. Depois que Dona Cida foi embora, fui ver o Tiago. Ele estava dormindo com o fone de ouvido na cabeça e um caderno de exercícios aberto do lado. Apesar de tudo, sorri. Aluno excelente, titular do time de futsal da escola. Olhando para ele dormir, senti uma raiva protetora surgir. A traição da Patrícia não era só contra mim. Era contra ele. Fui para meu escritório e liguei o notebook. Espalhados nos extratos da conta conjunta havia gastos que de repente faziam sentido. Uma viagem a São Paulo, num fim de semana em que o Drummond estivera coincidentemente lá para um congresso farmacêutico. Almoços perto da sede da Farmax. Uma compra numa joalheria de Moema que eu nunca vi ela usar. Documentei tudo metodicamente. Perto da meia-noite, eu tinha um dossiê que qualquer advogado apreciaria. Então liguei para a doutora Fernanda Esteves, advogada de família que havia sido meu ponto de contato em outra situação anos atrás, e eu nunca havia esquecido a precisão dela. Ela topou me receber no domingo de manhã. Quem está em crise liga no fim de semana. Ela disse simplesmente. Faz parte. O domingo chegou com uma clareza implacável. Saí cedo para correr uns 8 quilômetros pela ciclovia do Parque Ecológico, me exigindo mais do que de costume, deixando o esforço físico organizar os pensamentos. Quando voltei, tinha um plano. Patrícia estava na cozinha, vestida com mais cuidado do que um sábado de manhã normal justificaria. Tiago estava no balcão da ilha, enfiando colher atrás de colher de mingau de aveia enquanto rolava o feed do celular. Bom dia, eu disse, servindo um café. Você acordou cedo, Patrícia observou, sem exatamente me olhar nos olhos. Precisava arejar a cabeça. Vou àquele brunch com a Carol. Fico fora a tarde toda, provavelmente. Concordei, tomando café. Tudo bem. Tenho umas coisas de trabalho para resolver. Ela pareceu aliviada com a minha aceitação tranquila. Tiago, tem coxinha congelada na geladeira se eu não voltar pro jantar. Quando ela saiu, me virei para o Tiago. Mudança de planos, meu filho. Fala com o Leonardo para saber se você pode ir lá para casa dele. Surgiu um negócio aqui. Ele ergueu a cabeça, de repente interessado. Tá tudo bem, pai. Forcei um sorriso. É coisa de trabalho. Te levo lá. Enquanto via subir correndo para pegar a mochila, senti o peso do que estava por vir pousar nos meus ombros. Mas eu não havia causado isso. Patrícia havia feito suas escolhas. E agora todos nós teríamos que viver com as consequências. Me posicionei no lobby do Grand Mercury ao 12h40, sentado num canto com boa visão tanto da entrada principal quanto dos elevadores. Calça jeans e camisa polo, anônimo o suficiente para se misturar com o movimento de fim de semana. Às 13h52, Fábio Drummond cruzou as portas de entrada. Calça social folgada, blazer azul,
todo o visual de executivo bem-sucedido curtindo um fim de semana na cidade. Parou na recepção. Trocou uma palavra com o atendente, depois foi para os elevadores. 10 minutos depois, Patrícia chegou, com um vestido que eu nunca tinha visto, o cabelo diferente. Passou direto pela recepção e foi para os elevadores. Dei 5 minutos. Então me aproximei da recepção. Apresentei meu RG, Renato Carvalho, o mesmo nome da reserva, e expliquei com calma que minha esposa já havia feito o check-in e eu havia saído sem pegar um segundo cartão com ela. Mencionei o número do quarto. O atendente olhou meu documento, olhou para a tela, e depois de uma hesitação e da nota dobrada que deslizei discretamente pelo balcão, me entregou um segundo cartão. A viagem de elevador, até o 11º andar, foi surreal. Suíte 1108. Fiquei parado do lado de fora por um momento. Risadas abafadas. O estouro de uma rolha. Taças tilintando. Abri o gravador de voz no celular. Depois usei o cartão. A porta abriu, sem barulho. Eles estavam no sofá da sala da suíte, taças de espumante na mão, o braço dele em volta dos ombros dela. Não me perceberam por uns 5 segundos completos. Não vou interromper, não, eu disse. Minha voz estava morta de calma. A taça de Patrícia caiu no chão. Renato, o que? Como? Drummond se levantou, ajeitando a camisa. Uma fração de segundo de cálculo atravessou o rosto dele antes de ele escolher o tom razoável. Olha, Carvalho, eu entendo como isso parece. Tenho certeza que entende, disse eu, avançando mais para dentro do quarto. Você é inteligente. Então deixa eu ser igualmente claro sobre o que isso é. Minha esposa de 18 anos, tendo um caso com o concorrente que passou o último ano tentando desmontar minha carreira. Renato, por favor. Patrícia se levantou, o rosto branco. A gente pode conversar sobre isso. A gente passou dessa fase, Patrícia. Mantive a voz firme. Quanto tempo? Ela olhou para o Drummond. Quanto tempo? 6 meses, ela sussurrou. 6 meses. Meio ano, de mentiras. De chegar em casa pro Tiago e para mim fingindo que tudo estava bem. Drummond tentou de novo, as mãos abertas. Isso é um assunto pessoal. Quaisquer que sejam suas queixas profissionais comigo. Deixou de ser pessoal, eu disse, quando discussões de estratégia confidenciais da Elisha começaram a coincidir de forma muito conveniente com movimentos que a Farmax fez no trimestre passado. Tenho datas, tenho registros e tenho uma advogada muito interessada. O conselho da Farmax vai tirar as próprias conclusões sobre a natureza dessas coincidências. A cor do rosto dele mudou. Ele abriu a boca, fechou, recalculou. Isso é uma acusação grave. Você não tem. Tenho documentação e uma pergunta que estou disposto a deixar os advogados fazerem na fase de produção de provas. Segurei o olhar dele. Ou você pode tornar isso muito simples e sair pela porta. Ele ficou parado por um momento, fazendo as contas do risco. Depois endireitou o paletó, pegou as chaves, olhou para Patrícia. O que passou entre eles foi rápido. Ele saiu sem dizer mais nada. Me voltei para Patrícia. Remato. Ela atravessou o quarto em minha direção. A gente consegue resolver isso. Terapia, um novo começo. Não tem nada para resolver. Você fez sua escolha. Fiquei de pé, sem disposição de me sentar no sofá onde ela havia estado com outro homem minutos antes. Minha advogada vai entrar em contato com a sua essa semana. Documentei o rastro financeiro com cuidado, incluindo como nossa conta conjunta ajudou a bancar tudo isso. Recomendo não contestar os termos. As lágrimas dela pareciam genuínas. Não me moveram. Por 18 anos, Patrícia havia sido a única pessoa em quem eu confiava completamente. Essa base havia desaparecido. Vou ficar num hotel hoje, disse eu. Espero que você conte algo adequado pro Tiago sobre por que não estou em casa. Amanhã a gente fala sobre moradia e sobre como contar para ele do jeito certo. Quando me virei para sair, ela disse baixinho, eu te amo, Renato. Sempre amei. Parei na porta. Não, Patrícia. Quem ama não faz isso com o outro. Não faz. Sair daquele hotel foi a coisa mais difícil que já fiz na vida.
Não porque quisesse ficar, mas porque estava deixando para trás a vida que eu havia construído, o futuro que eu havia planejado. O bartender do hotel onde fui me hospedar empurrou uma dose de cachaça boa para o meu lado sem que eu pedisse. O ardor da bebida desceu, mas não tocou o gelo dentro do meu peito. Por volta das 20 horas, o celular tocou com a foto do Tiago como identificação. Oi, filho. Tentei soar normal. Pai, onde você tá? A mãe tá estranha. Fechei os olhos. Tô num hotel hoje. Sua mãe e eu estamos com uns problemas. A gente conversa amanhã quando eu voltar. Silêncio. Depois. Vocês vão se separar. Precisa ser pessoalmente, Tiago. Não por telefone. Isso significa que sim. A voz dele havia endurecido. Tanto faz. Você nunca tá em casa de qualquer jeito. Ele desligou antes que eu pudesse responder. A acusação doeu. Porque tinha um grão de verdade que eu havia evitado examinar. Eu havia atribuído o mal-estar dos últimos meses ao estresse do trabalho. Mas quanto eu simplesmente não havia estado presente. Presente o suficiente para que Patrícia sentisse falta de algo. Esse pensamento durou exatamente o tempo necessário antes de eu empurrá-lo de volta. A ausência não justifica traição. Mas era algo com que eu teria que ser honesto comigo mesmo. O celular tocou. Era o Márcio. Que foi isso? Cara, disse ele quando atendi. A Patrícia ligou para Simone chorando, falando em separação. Desde que o Fábio Drummond começou a dormir com minha esposa. Silêncio atônito. Drummond, o cara da Farmax. Isso. Caramba, Renato. O que eu posso fazer? Por hora, nada. Te ligo amanhã. Mais tarde, no quarto do hotel, sentei perto da janela olhando as luzes da cidade. Meu pensamento se fixou no Tiago, já navegando o campo minado da adolescência e agora encarando isso. Tirei da carteira a foto surrada que sempre carrego comigo. Tiago com 6 anos, nos meus ombros no Allianz Parque, os dois rindo iguais. Tudo que eu fizesse dali para frente seria pensando nele. Patrícia pode ter destruído nosso casamento. Eu não ia deixar isso destruir o senso de família do meu filho. Caí num sono agitado, sonhando com casas vazias e salas de reunião cheias de rivais que davam risadas. Na manhã de domingo, fiz o check-out e fui ao escritório da doutora Fernanda Esteves. Ela havia aberto um horário exatamente porque, como ela mesma disse, os melhores clientes ligam antes da segunda-feira. Era precisa como eu me lembrava. Dirigi para casa depois, ensaiando o que diria. Não existe manual para essa conversa. Patrícia estava na cozinha, os olhos inchados e vermelhos. Ela se encolheu quando entrei. Tiago está na casa do Leonardo. Eu disse que você ia buscar ele. Concordei com a cabeça. A gente precisa apresentar uma frente unida quando contar para ele. Uma centelha de esperança atravessou o rosto dela. Isso significa que somos os pais dele, independente do que aconteça com o nosso casamento. Ela murchou. Alinhamos o básico. Nenhum detalhe sobre a traição, sem jogar a culpa no outro, foco em que isso era uma questão de adultos que não tinha nada a ver com ele. O ritmo familiar da coparentalidade parecia estranhamente normal, no meio de todo aquele destroço. 1 hora depois, Tiago entrou no banco da frente do meu carro, os olhos no celular. Sua mãe e eu precisamos conversar com você quando chegar em casa. Ele finalmente levantou o olhar. Vocês vão se separar. Temos problemas sérios. A gente explica em casa. A mãe traiu, né? Não era pergunta. Quase errei a curva. Por que você fala isso? Deu de ombros, fingindo indiferença, mas os nós dos dedos estavam brancos em volta do celular. Ela tá estranha há meses. Sempre no celular, sorrindo para a mensagem, saindo do quarto para rir no telefone com a porta fechada. Não era com você. As palavras caíram como pedra. Meu filho de 14 anos havia registrado o que eu havia estado ocupado demais, ausente demais, para enxergar com clareza. Tiago havia observado nossa família enquanto eu observava meu território. A gente conversa em casa, disse eu em voz baixa. Odeio ela, ele murmurou. Não odeia não. Apesar de tudo, não podia deixar ele seguir por esse caminho. Ela tomou decisões terríveis. Mas ela ainda é sua mãe. Mas ela machucou você.
Machucou a gente. Coloquei a mão no ombro dele. Adulto erra, Tiago. Feio. E tem consequências. Mas guardar raiva só vai te machucar. Dirigimos em silêncio por uns minutos. Então, tão baixinho que quase perdi. Você tá bem, pai? A pergunta me acertou mais fundo do que qualquer coisa que havia acontecido nas últimas 24 horas. Meu filho estava preocupado comigo. Vou ficar, disse eu. E pela primeira vez desde que li aquela mensagem, eu de fato acreditei nisso. A conversa em família foi mais ou menos o que se podia esperar. Tiago oscilou entre silêncio fechado e perguntas cortantes. Patrícia chorou. Eu mantive a calma. Então onde eu vou morar? Tiago exigiu. Por hora você fica aqui, disse eu, antes que Patrícia pudesse responder. Vou pegar um apartamento perto para não bagunçar sua escola e suas atividades. Quero morar com o pai. Patrícia se encolheu. Filho. Chega, ele cortou. Empurrou a cadeira e saiu. Você estragou tudo. Tiago. Minha voz foi firme. Isso é um assunto entre mim e sua mãe. Eu entendo que você tá com raiva. Mas falta de respeito não é aceitável, em nenhuma circunstância. Ele saiu batendo a porta. Patrícia desabou. Ele me odeia. Ele tá machucado. Dá tempo. Antes de ir embora, conversei em particular com Patrícia sobre levar o Tiago para ver alguém. O orientador da escola poderia encaminhar. Ela concordou, sem discussão. Era a primeira coisa em que concordamos em muito tempo. Peguei o essencial e fui me hospedar novamente. O Márcio me ligou naquela noite. Você tá livre para jantar? A Simone tá preocupada. 1 hora depois, eu estava sentado com eles num restaurante tranquilo no Itaim. O mercado tá movimentado, disse o Márcio. Aparentemente, eu não fui o único que ficou sabendo das coisas nesse fim de semana. Corre o boato que o Drummond convocou uma reunião de emergência com o time executivo dele ontem de manhã. A Patrícia me ligou, admitiu Simone, apertando minha mão, pedindo para eu te convencer a reconsiderar. Sacudi a cabeça. Tem coisa que não dá para desfazer. A gente tá aqui. Para você e pro Tiago. No que precisar. O apoio deles assentou algo dentro de mim. No meio de perder meu casamento, eu estava redescobrindo o que lealdade de verdade parecia. 2 semanas depois, chegou uma mensagem no LinkedIn de Rodrigo Alencar, VP de operações da Vetrix Farmacêutica, um contato que eu respeitava há anos e que havia acompanhado meu trabalho no Sudeste de longe. Ele escreveu que a empresa vinha monitorando meu histórico profissional há algum tempo e que, quando eu estivesse pronto para conversar, a Vetrix toparia uma reunião. O boato havia chegado até ele de que eu poderia estar avaliando opções na Elisha. Ele estava certo. As memórias na Elisha haviam se tornado difíceis de separar de tudo mais. Aceitei o encontro. Quanto ao Fábio Drummond, formalizei uma consulta ao setor de compliance da Elisha, apontando o timing suspeito de alguns vazamentos de estratégia da empresa em relação a movimentos da Pharmax, algo que eu havia documentado com cuidado ao longo do último ano sem compreender totalmente o que estava vendo. Não fiz acusações que não conseguia sustentar. Simplesmente deixei o registro falar. A equipe jurídica da Pharmax conduziu sua própria revisão interna. 3 meses depois, o rumor filtrou de volta pelo setor. Drummond havia sido silenciosamente transferido para uma subsidiária em Porto Alegre. Tecnicamente, não era uma demissão. Mas todo mundo no ramo farmacêutico sabia ler aquilo. As folhas secas de jacarandá crocavam sob meus pés enquanto eu caminhava pela beira do campo de futsal do Tiago. 6 meses haviam passado desde aquela sexta-feira do jantar. Meio ano de reconstrução, de reajuste, de redescobrir quem era Renato Carvalho fora de um casamento em que havia parado de habitar de verdade. O divórcio havia sido finalizado 3 semanas antes. Patrícia não contestou os termos. Ela ficou com a casa, eu fiquei com a previdência privada e o FGTS acumulado. Dividimos o resto de forma equilibrada. Tiago dividia o tempo entre nós, mas a maioria das noites durante a semana passava no meu apartamento perto da escola. Eu havia aceitado a posição na Vetrix. As responsabilidades mais amplas haviam inicialmente sido secundárias. Eu queria sobretudo distância da Elisha.
Mas o novo começo havia se mostrado revigorante de formas que eu não havia antecipado. Me sentia desafiado de novo, valorizado de maneiras que haviam se tornado invisíveis para mim ao longo dos últimos anos. Pai, você viu esse gol? Tiago trotou até mim no intervalo. De fora da área, cara. O artilheiro Tiago Carvalho. Ele revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. A raiva que o havia consumido nos primeiros meses havia cedido gradualmente a algo mais trabalhável, resultado parcial do tempo, do orientador da escola que o havia encaminhado para uma psicóloga com quem se deu surpreendentemente bem, e da própria teimosia do menino em se recusar a ficar quebrado. A mãe tá aí, disse ele, apontando com o queixo para as arquibancadas. Dei uma olhada. Patrícia estava 3 filas acima, batendo palmas com discrição. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela ensaiou um sorriso hesitante. Concordei com a cabeça e voltei minha atenção para o Tiago. Boa. Ela não perderia seu jogo. Era verdade. O celular vibrou com uma mensagem de Isabela. Boa sorte pro Tiago. O jantar de amanhã segue de pé. Sorri e respondi confirmando. Isabela Drummond? Não, nenhuma relação. Isabela Campos, diretora de marketing da Vetrix. Mente afiada, humor mais afiado ainda. Começamos como colegas, viramos amizade, e recentemente aventuramos com cuidado em algo mais. Devagar, com cautela, mas com perspectiva real. 1 ano depois daquela mensagem anônima, eu estava na minha cozinha fazendo café, vendo o sol nascer sobre a linha do horizonte de São Paulo. Tiago estava no balcão demolindo pão na chapa com ovo antes da escola. Com 15 anos, havia crescido uns 8 centímetros no último ano. A relação dele com Patrícia havia se estabilizado em algo cautelosamente afetuoso. Ela havia começado a namorar alguém recentemente, ninguém do nosso mundo profissional. E Tiago aceitava isso sem entusiasmo, mas sem drama. Pai, o Benjamin pode dormir aqui na sexta. O professor cancelou o treino de sábado. Pode. Só lembra que a Isabela vem jantar. Ele revirou os olhos com sofrimento teatral. Eu sei. Vou ser legal. Você é sempre legal. Não conta pra ninguém. Ele desviou da minha tentativa de desmanchar o cabelo dele e pegou a mochila. Depois que ele foi, o Márcio passou pelo meu escritório. Feliz aniversário, de certa forma, disse ele, jogando o corpo na cadeira na minha frente. Você lembrou. Difícil esquecer. Você tava horrível naquele bar do hotel. Ele me estudou por um momento. Você tá diferente agora. Mais velho. Mais sábio. Mais desconfiado. Mais feliz, disse ele simplesmente. A observação me pegou de surpresa. Mas não havia como negar. Apesar de toda a dor do último ano, havia uma clareza que eu não havia sentido em muito tempo, talvez nunca tivesse sentido. A ansiedade crônica que eu havia atribuído ao estresse do trabalho, as pressões de gerenciar 4 estados e um faturamento imenso, havia se dissolvido. Eu não sabia quanto peso havia carregado até ele ir embora. Naquela noite, Isabela e eu caminhamos à beira do Parque Trianon depois do jantar. Ela enfiou a mão na minha. Em que você tá pensando? Refletindo, admiti. Há 1 ano hoje, minha vida desabou. E ainda assim aqui estou. Ela parou e se virou para me encarar. De pé. Mais forte até. Concordei. Nunca te agradeci direito. Por quê? Por ter paciência. Por entender que confiança não vem mais fácil. Confiança se conquista, disse ela. Estou disposta a esse trabalho. Enquanto a olhava, pensei no homem em que eu havia me tornado, moldado pela traição mas não definido por ela. Mais honesto comigo mesmo. Mais presente. Mais preparado, talvez, para algo real. Acho que estou pronto, eu disse. Para seguir em frente. De verdade seguir. O sorriso dela valia cada passo doloroso da jornada que havia me trazido até ali. Nunca descobri quem enviou aquelas mensagens anônimas. Algum membro insatisfeito da própria equipe do Drummond. Talvez, alguém que havia observado a forma de ele operar e decidido que era demais. Fiz as pazes com não saber. O que essa pessoa me dera não havia sido apenas evidências. Foi o confronto forçado com uma vida que eu havia atravessado dormindo.
Às vezes o fim de uma história é simplesmente o começo de uma melhor.